Rita, vê se você consegue solicitar para participar, por favor. Eu não estou conseguindo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Essa live é uma live para início de uma turma, para preparação para consagração. Ficar aqui, participar conosco, será muito importante. Vamos ver se a Rita consegue. Rita, tá ao contrário de sua câmera. É, vou virar aqui. Aqui sou eu. Eu não tô te vendo, Natália. Deixa eu ver se eu improviso aqui um alto aqui. Isso, vamos ver se vai dar certo. Ai, que bom. Quem tá aqui? A Camila entrou. Boa noite, Camila. Camila Soares, seja bem-vinda. Então, gente, eu tentei abrir a live por esse Instagram novo e o Instagram me disse que só quem tem mais de 1.000 pessoas inscritas que pode fazer live. E aí, então, a Natália abriu no perfil dela. Vamos ver se vai dar certo, né? Já deu certo. Eu continuo sem te ver, Natália. Mas você está me vendo? Está ouvindo Eu bem? estou te vendo. Sim, estou te vendo e te ouvindo bem. Pode ficar tranquilo. Então vamos que vamos. Vamos aguardar mais. A Daniela. Daniela, seja bem-vinda. Ó, isso aqui é uma chamada, hein? Eu vou vendo quem está entrando, né, Natália? É assim que a gente vai fazer a chamada, né? Adriano, seja bem-vindo. Que bom, que bom. Quando eu vi a quantidade de meninos e homens no grupo, eu falei, não, eu não posso pôr Nossa Senhora e filhas, eu preciso colocar Nossa Senhora e filhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem mais que já entrou? A Camila, a Dani, o Adriano. Que bom, estou muito feliz com esse empenho da Juliana e da Natália para que a gente faça essa consagração. Percebo que é muito importante para nós, é muito importante para nós, enquanto comunidade, estar participando desse momento, né? E renovando a consagração, porque eu sei que muitos de vocês estão renovando. A Giovana entrou, a Irlanda, e tem mais uma. Irlanda, não, é Irla Macedo, né? Não estou enxergando direito. Seja bem-vinda, meninas. E aí também apareceu, assim, mais 3 pessoas, mas não apareceu o nome para mim. Príncipe João Miguel entrou, seja bem-vinda. Edilene entrou, seja bem-vinda. Que bom, que bom. Boa noite, Edilene, boa noite. Então, enquanto a gente vai vendo quem está chegando, né, vamos estar falando o boa noite. É a mesma, Edilene? É. Graça e paz, graça e paz. Amém. Amém. Será que a Juliana consegue entrar? Será? Mãe, Ela ainda ela saiu Júlia, da boa equipe. noite, estou a caminho, tá bom. Larissa, boa noite, seja bem-vinda. Larissa César, boa noite. Que bom. Ainda estou no carro. Então, corre, Juliana. Corre que a sua presença se faz necessária aqui. Fátima, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Fátima. Que bom.
que vocês estão aqui. Vamos ver. Que bom. Quem é que entrou aqui? Dayan, bem-vinda. Antônia, bem-vinda. Que bom. Bom demais ver esse tanto de gente preciosas e preciosos aqui. S. Bucar. Eu sei quem é, mas eu não estou tendo certeza. Nossa, e essa luz aqui tá fora, deixa eu ver se eu diminuo aqui, que eu vejo. Aí a Antônia já disse, o Rogério. Ah, que bom, Rogério. Que bom. Júlia e a Selena, que bom. Ah, sou a Selena. Seja bem-vinda, Selena. Acho tão bom ver essas mocinhas novas assim, com tanto fervor, com tanto amor por Nossa Senhora, com tanta sede de crescer espiritualmente. Isso faz assim, faz com que a igreja seja renovada, a gente se sinta renovada, né? Os jovens, quando eles vêm para a consagração, quando eles vêm para esse empenho dentro da igreja, eles renovam o sangue, é sangue novo, né? É como se fosse um sangue novo que estivesse jorrando na igreja e que vai nos fortalecendo. Boa noite, Goff dos Santos. Boa noite, Nilza. Boa noite, Nilza. Que bom. Que bom. Acho que a gente já pode começar, né? Fazendo uma oração, pedindo a Nossa Senhora. Eu não sei se dá para vocês verem, mas eu gosto muito dessa representação de Nossa Senhora. Ela com uma barca, né? Acolhendo todos que vêm até ela. Tem uma agendinha aqui que talvez seja melhor. Aqui, ó. E aqui nesse Rosário dos Santos Anjos, de Nossa Senhora como Rainha dos Anjos, tem uma oração que eu acho assim, que toca meu coração. Então vamos para a gente começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Rainha dos Anjos, sede vós a minha mãe em cada circunstância da minha vida, o meu perpétuo socorro, a consoladora na escuridão, a luz no meu desnorteamento, a mãe de todos. O vosso manto chama-se obediência, a vossa veste chama-se pureza, a vossa coroa chama-se humildade. Ensinai-me também tudo isso, para que eu permaneça valente em todas as provações, para que eu demonstre ser irmão do meu anjo e filho vosso. Conduze-me junto com meu anjo pelo caminho íngreme que Deus me indica. Não me deixeis tropeçar, nem desanimar, até que tenha alcançado a meta que Deus me propôs. Amém. Que essa meta que nós estamos colocando diante de Deus, da consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo, através de Maria, nós consigamos alcançar o êxito. O que você falou aqui, Natália, pessoal? O Instagram da preparação não teve como... Ah, tá, ótimo. Ótimo, ótimo, Natália. Que bom. Então, você quer explicar um pouco, Natália, porque você e a Juliana que tiveram a ideia, né, de fazer isso, que se empenharam, falaram com o padre. Terezinha, tá bom, Terezinha, seja bem-vinda. Goff dos Santos, ok. Você quer falar um pouco, Natália, sobre isso, assim, sobre Claro. o que vocês pensaram? Uhum.
Então, eu vou antecipando até a Juliana poder entrar e ela poder explicar um pouco melhor para vocês. Mas, basicamente, nós temos esse desejo de nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. Então, nós conversamos com o padre, vimos sobre essa possibilidade de fazermos esse grupo, de criarmos esse grupo, né? Também com outros interessados, para que essa consagração possa ocorrer no dia de Nossa Senhora Aparecida, que é no dia da nossa padroeira, né? Então, nós nos organizamos para que isso pudesse acontecer. Claro que é um curto espaço de tempo, visto as outras preparações que ocorreram na nossa paróquia, que foi um tempo maior, né? Então, é um tempo que nós precisamos entender que vai exigir claramente uma disciplina, né? Porque a consagração é um ato individual, né? Ele é um ato, por mais que nós estejamos em grupo, nos preparando, tirando as nossas dúvidas com a Rita, que também, né, tem nos auxiliado nesse processo, é um momento individual. Então, esses 2 meses e poucos dias que nós vamos ter, essas semanas que nós vamos ter de preparação, é de fato para nós entendermos se nós, de fato, iremos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria no dia 12 de outubro, né? Então, o que nós precisamos, né? Primeiro de tudo, nós precisamos do Tratado da Verdadeira Devoção, que vocês podem adquirir lá na Secretaria da Paróquia também, né, para quem quiser. E também nossos encontros vão ser tanto presenciais na paróquia Nossa Senhora Aparecida, quanto online também. Como hoje nós não conseguimos abrir pelo Instagram da Nossa Senhora e Filhos, nós vamos analisar e ver qual é a melhor opção para as próximas aulas, né, que nós teremos de maneira online. Mas desde já ficou o convite para que quem queira, né, participar de maneira online possa falar comigo depois no particular, já que eu abri no meu Instagram aqui, vão ter umas pessoas que vão vir de fora da nossa paróquia, e quem tiver um interesse é só falar com a gente. Mas lembrando que é um interesse particular, né? A consagração a Jesus pelas mãos de Maria não deve ser uma modinha, né? A gente precisa se preparar. Então, manter o foco no preparo individual, na leitura, né? Na preparação das atividades, nas nossas orações, né? Nós vamos ver muito durante esse período sobre o rosário, a rezar o Santo Rosário, né? Indicado pelo padre, né? E, né, durante toda a preparação. E também São Luís Maria Vigon de Montfort também, que seja todos os dias, né? E é isso. E aí, à medida que o tempo for passando, a gente vai se organizando melhor nos próximos dias. E nesse livro, assim, é muito importante. Precisa ler o livro para se consagrar? Precisa, porque esse é o método que nós estamos propondo. Existem outras formas de consagração? Sim, existem. Mas as outras formas, nós não estamos dispostos a fazer. Nós entendemos que esse livro, ele é um achado, ele foi escrito no final do século XIX, não, ele foi escrito no século XVIII, mas foi só achado muitos anos depois, muitos séculos, eu acho, não sei agora as datas certas, mas é uma preciosidade, como vários outros santos disseram para nós. Então, a proposta de São Luís Maria é que a gente leia o livro para entender do que se trata. Porque a consagração, como a Natália falou, não pode ser um modismo, é algo que nós fazemos um compromisso, e para fazer esse compromisso, nós precisamos saber que compromisso é esse. Então, São Luís vai escrever esse livro do Tratado da Verdadeira Devoção, esse livro tem na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, se você não tem ele ainda e que quiser adquirir, tem. No grupo do WhatsApp, as meninas disponibilizaram o PDF desse livro, quem não puder comprar, quem quiser ler por PDF, tem o livro lá na paróquia. Então, assim,
é importante que a gente entenda todo um movimento espiritual do que aconteceu com esse livro e do que representa a consagração. Por que nesse tempo que nós estamos vivendo, a consagração ficou tão evidente, né? Então, São Luís começa a dizer que, como Nossa Senhora gerou a cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, seria muito estranho pensar que ela também não geraria o corpo da igreja, o corpo de Cristo que somos nós. Então, a consagração, através de Maria, é um passo para que nós aprendamos, como Nossa Senhora, a seguir a Cristo. Nossa Senhora, ela falou sim para o Espírito Santo e desde esse momento ela simplesmente viveu para Cristo, viveu para Jesus, seguiu Jesus do começo ao fim da vida dela. E nos evangelhos não tem muito sobre a vida de Nossa Senhora. Tem alguns escritos, como que chama? Apócrifos, né? Que não foram aceitos não foram aceitos pela igreja romana, mas a igreja ortodoxa e oriental, elas aceitam outros livros que falam mais de Nossa Senhora. Mas mesmo esses outros livros, como o livro de Santa Maria Madalena, como o de São Tomé, tem vários outros. Esses falam um pouco de Nossa Senhora. E São Luís vai falar que isso foi uma estratégia que Nosso Senhor deixou a Virgem Maria nesse escondimento para que ela viesse nesse tempo de realmente assim, de preparação para que a gente fizesse, né? É como se o Nosso Senhor estivesse dando uma última oportunidade para a humanidade. Então, nesse tempo, é o tempo da graça do Espírito Santo que traz Nossa Senhora com maior vivacidade, com maior intensidade, para que aquele que realmente quer seguir Jesus como ela seguiu, consiga seguir, tenha os instrumentos necessários para seguir. Jesus disse que eu sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus fala, eu sou manso e humilde de coração, ele está dando um caminho para nós do que é uma saúde espiritual, o que é uma saúde psíquica, o que é uma saúde emocional. Ser manso e humilde de coração. São duas virtudes, características que Nossa Senhora apresentou na vida toda. Então, é importante que a gente faça a consagração com Nossa Senhora, sabendo do que é. A Juliana entrou! Ê! Gente, a Adelina também está presente, a Marília, boa noite. Que bom, pessoal. E aí, eu gostaria só de ler uma parte. Ó, aqui na introdução do livro, eu estou até com ele aberto aqui no computador, ele fala o seguinte: o texto se autoexplica e o Espírito Santo abre o seu jardim fechado àqueles a quem ele o quiser. Então, Nossa Senhora é considerada a esposa do Espírito Santo. Esse jardim fechado, né, que é a Nossa Senhora, esse jardim fechado, ele é aberto para aqueles que realmente desejam, têm esse empenho, esse querer se consagrar a Nossa Senhora. Juliana, quer falar alguma coisa? Olha, gente,
eu tenho que falar assim, a Juliana, quando ela me procurou, ela estava com tanta sede, com tanta vontade de fazer, mas ela ficava assim, mas será que vai dar certo? Tá muito em cima, que não sei o quê, não sei aquilo, mas com tanta vontade de se consagrar, com tanta vontade que nós estamos aqui. E realmente, né, a fé move, nos move, e o Espírito Santo, ele vai acolhendo, ele vai assim, ó, atestando. Você está com vontade mesmo? Então vai dar certo. E eu tenho certeza que Nossa Senhora está muito feliz com esse movimento de vocês. Quer falar alguma coisa, Juliana? Do que... Olha, não, acho que sim, foi já tudo falado, né? E realmente foi um desafio, porque já tem bastante tempo que eu queria me consagrar, mas eu não via como, né? Aí eu recebi a orientação, só que eu fiquei assim, não, mas eu não tô sozinha. Não dá pra ir sozinha. Igual o menino, né? Quando fala assim, não, mas eu não vou não, tem que te arrumar mais amiguinho pra ir. E aí, eu fiz o movimento, pensei, não vai dar quase ninguém, porque tá muito em cima. E aí a senhora ainda falou, não, mas aí que vai dar certo mesmo, porque aí vai se consagrar realmente quem está interessado, né? Que realmente está querendo. Por isso que a gente tem um tempo bem curto, bem simples, mas assim, isso demonstra a vontade de cada um. E eu falei, então vamos. E aconteceu várias coisas que não dariam certo, mas já deu, né? Já tá lá, já estamos lá no dia 12. Amém, amém. E aí, na introdução, fala assim: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Então, assim, essa introdução do livro já vai falando por que se consagrar, porque ela vai preparar o reinado do filho dela no mundo. É através das mãos dela que o reinado de Cristo vem. A humildade de Maria. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a igreja lhe chama alma mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder a si mesma e toda criatura para que só Deus a conhecesse. Assim, não é por acaso, como eu disse, que nós não temos nenhum registro de milagres que Nossa Senhora fez, do que Nossa Senhora, qual foi o amparo que ela deu depois de Pentecostes, né, no cenáculo, quando o Espírito Santo vem, ela reunida com os apóstolos. E é claro que durante todo esse tempo ela não ficou só. Então, o São Luís Maria vai falar isso, que é para esse tempo que nós estamos vivendo que a consagração se faz necessária, porque é esse tempo que já vai começar mesmo, né, a separação do joio do trigo, e que os anjos vão trabalhar para que cada vez mais almas possam ser colhidas, amparadas, para fazer essa consagração ao Senhor Jesus Cristo através de Maria. E por quê? Então, em Gênesis, explica isso, em Gênesis 3:15, depois que Adão Gênesis 3, ele explica, os 3 primeiros capítulos de Gênesis explicam tudo que nós vivemos, tudo, como nós agimos diante do pecado. É como se fosse assim uma bula do ser humano. E aqui em Gênesis 3, Deus vai falar assim, fala assim, não, vou ler o 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto. A serpente não andava de rasto.
Foi depois disso que ela começou a andar. Sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui explica, aqui Deus, em Gênesis, já vai falando da função de Nossa Senhora. A serpente vai ferir o calcanhar, né? Mas que ela pisa na cabeça da serpente. E essa mesma serpente, nós vemos, né, em Apocalipse, que ela já não vira não é uma serpente, mas é um dragão, é uma grande serpente. Como ela foi se alimentando do pó da terra, ela foi crescendo, né? Foi crescendo, e em Apocalipse ela aparece como um grande dragão, e a tradução de dragão é uma grande serpente. E faz objeção à mulher vestida do sol, que depois, com o tempo, nós vamos ver o significado disso, né, com a leitura do livro. Então, assim, o que a gente pensou para hoje é a gente explicar que é realmente muito importante a consagração. A consagração, ela se torna uma arma espiritual importante para nos trazer esse crescimento espiritual, essa mansidão e essa humildade de coração que Nossa Senhora vai nos ensinando, vai caminhando conosco, da mesma forma que ela ficou em pé diante da cruz do filho dela, ela vai nos fortalecendo para também ficar em pé diante dos obstáculos e com fé de que as coisas, nós não estamos só, não estamos desprotegidos, que ela, como essa imagem da arca, né, ela vai nos acolhendo nessa arca. Como uma mãe amorosa, ela vai nos colocando debaixo do manto dela. Né? Então, a consagração vem para que a gente tenha mais essa certeza, esse caminhar com Cristo e Nossa Senhora, para nos dar mais visão espiritual, para que a gente possa ver as situações não com os olhos na terra, mas os olhos espirituais. Então, é muito importante que a gente faça isso, mas que a gente faça isso com compromisso, assim, não é fácil. A Juliana falou hoje quantas coisas aconteceram, essa questão do Instagram, que não deixou o nosso perfil, são coisas assim que parecem pequenas, mas que tentam nos tirar do prumo, e isso a gente sabe que vai acontecer, e se a gente não está bem firmado, com um propósito firme, eu quero pagar o preço para ter essa consagração. Eu quero realmente que Nossa Senhora, que eu seja uma serva, uma escrava de Nossa Senhora, que eu quero realmente servi-la, eu estou consciente dessa ação, eu estou consciente dessa escolha que eu estou fazendo. Porque tem um levante do inimigo? Tem. O inimigo é real, mas muito maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas que a gente precisa ter esse discernimento que, como o Santo Agostinho falou, Deus nos criou sem a nossa ajuda, mas Ele não nos salva sem o nosso querer. Né? Deus precisa do nosso sim para nos salvar. Ele precisa que a gente se esforce, que a gente se empenhe, que a gente deseje realmente aquilo, porque é justo que muito custe o que muito vale. É uma frase que tem eu acho que é São Paulo que falou, e Santa Teresa fala muito isso no Castelo Interior ou Moradas. Na consagração, a gente fala um pouco do livro de Santa Teresa d'Ávila,
que é o Castelo Interior ou Moradas, que ela vai falando que a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, para que a gente entenda, evolua nos graus de oração, no autoconhecimento, é preciso a gente ir para dentro. E é interessante que é uma coisa que eu gostaria de frisar, que é o seguinte: eu sou psicóloga, trabalho com terapia integrativa, trabalho com psicologia tomista, né? Então, nós sabemos da importância do autoconhecimento. Autoconhecimento é extremamente necessário. Mas eu gostaria de aproveitar essa live aqui para que a gente preste atenção numa questão que às vezes a gente deixa desapercebido. O autoconhecimento é muito importante. Não tem como eu fazer uma boa confissão sem me conhecer. Porque nós temos mecanismos de defesa que nós fazemos projeção. Então, é fácil ver o defeito do outro, mas o nosso próprio defeito, às vezes, nós não temos estrutura emocional para ver. Então, o autoconhecimento nos traz essa possibilidade de nós nos vermos com uma clareza, com uma verdade maior. Só que o autoconhecimento, ele não é para ficar assim, eu sou de tal temperamento, eu estou em tal camada da personalidade, então eu sou assim. Ele não pode ser uma muleta. Eu não posso usar, é porque eu sempre fui assim, então eu descobri que eu sou assim, então eu não tenho o que fazer. O autoconhecimento não pode ser uma muleta e não pode ser também um rótulo que nós colocamos em nós e falamos assim, eu sou assim, né? Esse é meu temperamento. Por quê? Porque o autoconhecimento é só para que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente é e entregue a Deus. A gente não entrega só os nossos pecados a Deus. A gente entrega também as nossas virtudes. A gente entrega tudo para Deus. Então, essa entrega, o autoconhecimento, assim, eu me conheço para entregar e fazer exatamente o que Jesus falou, que negue a si mesmo e siga-me. Então, o autoconhecimento serve para que a gente possa andar em novidades de vida, que é a proposta do Espírito Santo. E o que é novidade de vida? Eu sei quem eu sou, eu sei o meu estado, mas eu não coloco limites na graça de Deus para fazer transformação na minha vida. Eu não coloco limites na obra de Deus. Eu não coloco um rótulo em mim mesma e fico assim, eu sou desse jeito, então não tenho que mudar. Eu me abro com os defeitos, com os pecados, com as qualidades, com as virtudes, entrego para Deus e falo, Senhor, é teu. O Senhor faça da forma que o Senhor quer. Então, é importante a gente entender. Santa Teresa fala no Castelo Interior várias e várias vezes que é impossível nós entrarmos no céu sem entrar no autoconhecimento. Isso nas primeiras moradas, que são moradas de purificação. Mas nas últimas moradas, ela já vai trazer para nós essa noção de entrega até das qualidades para Deus. De falar, dizer assim, Senhor, eu me submeto à vontade do Senhor. Aquilo que eu acho que é valoroso, como São Paulo, depois de ter as experiências que ele teve, né, tudo era esterco perto da glória de Deus. São Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, que foi assim, até hoje, assim, o bambambam, né, de tudo, depois que ele tem que Jesus aparece para ele, olha só, Jesus aparece para ele e fala assim, Tomás, escreveste bem a meu respeito, e o que queres que eu te faça? E ele pede o Senhor para ele,
Só que depois dessa visão, desse êxtase que São Tomás tem, ele simplesmente quer falar assim, depois do que eu vi, do contato que eu tive com Jesus, o que eu escrevi é nada. Pediu para a pessoa que ajudava ele a queimar a Suma Teológica, porque aquilo era palha perto da grandiosidade que é Jesus. Então, esse caminho de autoconhecimento, ele não pode ser um caminho para nos restringir, porque a nossa mente, por mais que a gente queira, por mais que a gente deseje, nós não temos capacidade de entender verdadeiramente a Deus, de assimilar verdadeiramente a Deus. E Nossa Senhora, com toda a paciência, todo o amor, toda a compaixão, né, toda a misericórdia que ela tem, ela vai nos ensinando, mas precisa de um querer, de um persistir, de um pagar um preço e de desapegar nosso para que Deus faça. Eu estou lendo esse livro aqui que é muito bom, que é tratar da conformidade com a vontade de Deus. A nossa jornada de consagração é exatamente isso, né? Para falar exatamente como Nossa Senhora falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, a nossa consagração, ela passa também por esse sim nosso ao Espírito Santo. Esse sim de que eu quero, eu desejo, mas eu vou pagar um preço. Né? Eu preciso pagar um preço. Amadurecer significa eu pagar, bancar as minhas escolhas. Então, não é por, assim, tem gente que me procurou, e das outras consagrações me falavam assim, mas assim, vocês ficam fazendo chamada, vocês não sei o quê, vocês ficam muito rígido com a questão da consagração. E aí eu faço uma pergunta, vocês acham que a gente fica rígido? E fica mesmo, e precisa pedir que tenha a presença. Por quê? Porque senão a gente vai deixando a coisa correr mais solta, porque não é só você, sou eu, são todos nós que somos assim. Quando tem mais cobrança nesse sentido, a gente se empenha mais. Se deixar muito solto, a gente não se empenha. Então, por que a gente faz isso? É pela igreja? É pela Nossa Senhora? Não, é por você. É para que você supere esses primeiro movimento quando a gente entra no castelo, que é da purificação, que é os bichos peçonhentos que Santa Teresa vai falando, que vai querer nos tirar da consagração, tirar desse castelo, tirar dessa jornada de conhecer a Deus, que não quer que a gente se consagre a Nossa Senhora, porque sabe que não tem outro caminho de proteção maior do que a consagração de Nossa Senhora. A consagração de Nossa Senhora é para que a gente possa ter essa intimidade. Como que eu quero entrar no céu se eu não tenho intimidade com Deus? Como que eu quero entrar no céu se eu nem conheço Nossa Senhora e nem conheço a Jesus? Tem como? Não tem. Então, a consagração é para que a gente tenha essa intimidade, esse caminhar junto, esse todo dia acorda e fala, Nossa Senhora, e agora? O que eu vou fazer? Ter a intimidade com os anjos, ela é chamada a rainha dos anjos. Né? A consagração aos santos anjos da guarda e a Nossa Senhora andam juntas. Eu estou fazendo a consagração aos santos anjos lá no mosteiro dos Santos Anjos em Anápolis, e é maravilhoso a gente ver como Nossa Senhora e os anjos têm uma afinidade. Ela é considerada a rainha dos anjos, né? Eu só quero ler uma parte aqui que tem na introdução, que é Santo Agostinho falando, não sei se vocês leram, quem já leu um pouco, deixa eu ver se eu acho aqui, Santo Agostinho falando sobre Nossa Senhora e
e São Miguel. Então, essas duas consagrações, né, a Nossa Senhora e aos Santos Anjos, elas nos ajudam a ir para a vida espiritual, a tirar os olhos um pouco da situação e ir para o espiritual. E isso faz, no mundo que nós estamos vivendo, com toda uma cultura da morte, tentando nos prender, nos amarrar, nos escravizar ao mundo, a consagração é uma forma de libertação. Então, Nossa Senhora, ela começa a abrir a vida espiritual, através dos anjos, né? Através do Espírito Santo, que ela é esposa, ela vai trazendo essa abertura. Eu achei lindo demais que aqui no começo, eu vou achar aqui, só que eu quero, até marquei aqui, no Salmo, não sei se vocês conhecem, o Salmo 44, hino nupcial, é a coisa mais linda. Aí fala no Salmo 44, versículo 14, toda formosa, entra a filha do rei, com vestes bordada de ouro, em roupagens multicores, apresenta-se ao rei. Pois ela vos são apresentadas as virgens, suas companheiras, levadas entre alegre e júbilo, ingressam no palácio real. Aqui falando de Nossa Senhora, toda bela, diante do rei, né? Ai, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, que eu achei tão interessante, eu nem conhecia, eu gosto demais de Santo Agostinho, e eu nem conhecia essa parte. O repouso. Maria a fonte selada é a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Maria é o santuário e repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente em qualquer outro lugar do universo, mas não é esse que fala de Santo Agostinho, não. Pera. Tem alguma pergunta, gente, enquanto eu acho aí? Tem alguma participação? Tem alguma questão que você quer falar, Juliana? Eu estava pensando aqui, Rita, enquanto você vai pensando, enquanto você vai procurando aí, uma coisa que o padre Paulo Ricardo falou que eu achei muito importante e acho que é um tópico que a gente tem que falar aqui. A gente vive num momento que a gente vai na onda, né? É o modismo e tudo mais. E aí, quando a gente fala de consagração, a gente fala da cadeia, algumas mulheres têm a vontade do véu, né? Do véu. E aí a gente precisa se atentar a isso, porque o que é da minha vontade, o que é o do meu desejo, para que eu me diminua, né? Para que eu possa deixar com que Nossa Senhora, para que eu possa fazer por Maria, com Maria, para Maria, e o que eu estou fazendo para os outros me verem, né? Porque não adianta eu estar com uma cadeia enorme no meu braço, mas as minhas práticas exteriores não se assemelharem às práticas de Maria. E aí nós estamos falando sobre as virtudes de Maria, né? Nós estamos falando sobre isso. E assim, quisera nós termos tempo para poder nos preparar mais, né? Mas como eu disse lá no início, é uma prática individual também. Além dessa prática em grupo aqui, que nós vamos nos reunir uma vez por semana, 1 hora e meia, ela é uma prática individual. Então, se nós não tivermos disciplina para nos organizarmos como pessoas na nossa rotina, de ter o nosso momento de oração, de ter o nosso momento de estudos, a gente não vai conseguir chegar num lugar que nós deveríamos chegar, que é, de fato, sentir que nós estamos preparadas para essa consagração. E você falou lá no início sobre as dificuldades, né? E aí eu até coloquei aqui na mensagem, as práticas interiores que modificam as nossas práticas exteriores, como, por exemplo, a modéstia, que é uma coisa também que é muito falada, né? Ai, mas agora vocês só usam saia, agora leitor só pode usar saia, as leitoras só podem usar saia e blusinha não mostrando o ombro, mas isso é uma modéstia, é um incômodo, né? É aquele incômodo que nós vamos tendo a partir do momento que nós vamos entendendo um pouco mais sobre a palavra, entendendo um pouco mais sobre todo esse processo, né? E aí, a gente falando sobre as dificuldades para poder abrir a live hoje, eu quero que vocês se lembrem que nós vamos fazer essa preparação durante a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que também é um momento que nós vamos
e nós vemos muitas batalhas espirituais. Então, a nossa recomendação, né, quem puder, esteja mais próximo, sabe, de Jesus, participe com maior frequência da missa, se confesse com uma maior frequência, porque nós somos humanos, nós somos falhos, né, e nós precisamos entender isso. Então, o nosso padre, né, ofereceu, tem lá na secretaria da nossa paróquia, um guia de confissão para todos poderem se confessar da melhor maneira possível, fazer um exame de consciência, né, ajuda muito isso, não só no momento que for confessar, mas fazer esse exame de consciência para a gente poder diminuir isso, né, diminuir esses nossos pecados de estimação, né. Então, você foi falando, eu fui só lembrando desses momentos, né, assim. Maravilha. Como que nós podemos, né, nos exemplificar nas virtudes? Aí você falou sobre a questão de nós estarmos nesse processo, né, olhando para nós mesmos no nosso autoconhecimento e nós buscarmos melhorar a nossa, não é melhorar a nossa fé, mas assim, nós buscarmos todos os dias estarmos melhores, né, e tendo esse conhecimento, significa que a gente vai estar sempre incomodado com alguma coisa, seja com alguma coisa que você tem feito na sua casa, ou no seu trabalho, ou nas suas amizades, né? Então, assim, são reflexões. Esse primeiro encontro, gente, é justamente para isso, para que nós possamos tocar nesse ponto, incomodar vocês nesse lugar de se organizem, criem uma rotina. A gente não precisa criar uma rotina em grupo, ela é uma rotina individual. Então, se você consegue se preparar melhor de manhã, rezar seu rosário. E outro, o rosário ele não precisa ser rezado de uma vez. Você pode reza um terço agora, mais tarde reza outro terço, né, Rita e Juliana. Então, assim, é toda uma preparação. E outra, o padre Paulo Ricardo falou isso também, né, nos vídeos que a gente colocou lá no grupo. Se você falhou um dia, não desiste porque você falhou um dia. É claro que se você falhou nos 30 dias de preparação antes da consagração, né? Se você falhou uma semana, aí a gente entende que uma semana é porque, de fato, você não está preparado, talvez não seja aquele momento da sua vida. Mas se você falhou um dia, se alguma coisa aconteceu, se alguma batalha espiritual te venceu, não desiste, né? Segue em frente, continua, faz um dia a mais, né? E tudo, e a gente vai passando por isso. Mas não queiram chegar no dia 12 de outubro só porque vai ser na frente da paróquia, só porque vai ser bonito, só porque vai ser isso ou vai ser aquilo. Queiram chegar por vocês. Afinal, também não, a gente entende também que não precisa ser daquela forma. Você pode fazer sua consagração individualmente, desde que você queira, desde que você esteja preparado, você pode fazer ali no seu canto, pode ser até em outra igreja, se você quiser. Mas desde que você sinta que você se preparou da melhor forma possível. Exatamente, Natália. Muito bem colocado isso. Eu achei aqui, está no número 8 da introdução, que fala assim: o próprio São Miguel, disse Santo Agostinho, embora seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagens, está falando de Nossa Senhora, e em fazer com que las tributem constantemente a guarda, a honra de por ela ser mandado em auxílio a alguns de seus servos. Olha só o que Santo Agostinho está falando aqui, que São Miguel tem a honra de ficar aguardando Nossa Senhora pedir o auxílio dele para livrar algum, né, para auxiliar algum dos seus servos. Olha que grandiosidade que é isso. Mas a questão que a Natália trouxe é muito importante. A gente perceber, assim, essas questões da vaidade, né? Que hora que eu estou querendo a consagração por uma vaidade? Então, esse exame, esse autoexame, né, de consciência, das intenções, do meu empenho, todos nós vamos cair mesmo, né, de uma forma ou de outra. Mas o que é importante é levantar e falar assim, olha, eu caí, mas eu persisto, eu continuo
querendo pagar esse preço, né? Ter essa maturidade de falar assim, será que realmente eu me empenhei, eu fiz o máximo que eu consegui para ter essa consagração, ou é um ato que eu quero fazer só por um modismo, ou só porque eu entendo que assim eu vou ter uma proteção maior, né? Como se fosse um patuá, né? Que dizem no meio pagão, né? Só uma mandinga, né? Uma coisa que eu faço para ter algo. É como se fosse uma barganha com a vida espiritual. Isso não vai dar certo, né? Então, por isso que a gente pede esse empenho para que a gente sabe, assim, o mundo espiritual não se brinca, né? Não se brinca com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tem uma organização e uma hierarquia, uma precisão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim, quando a gente entra nesse caminho, necessariamente nós vamos passar pela verdade. A verdade de quem somos, a verdade de quem realmente queremos para ter a vida eterna, para ter esse auxílio, né, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave de Jesus, nós precisamos ter essa escolha verdadeiramente. E essa proposta de São Luís Maria Montfort, ela vai nos ensinando a isso, vai nos alertando. Vocês vão ver com o passar dos capítulos, né? E se vocês puderem, já comece a ler, já comece a ir formando o imaginário de vocês através da leitura desse livro. Às vezes pode achar alguma dificuldade, mas e por isso que a gente vai fazer as aulas, né? Então, eu penso que para o primeiro encontro é isso, né, Natália, que a gente propôs. Juliana, quer falar alguma coisa? Eu acredito que sim. Se a Ju quiser. Eu vou pontuar uma coisa assim, entre aspas, nada a ver, mas eu estava pensando nisso agora, achei interessante o fato até de o Instagram ser novo, né, então não ter dado certo, para que a gente entre no pessoal e quem não é da Santa Igreja passe a conhecer a nossa igreja, né, porque a Natália pontuou assim, várias coisas que muitas pessoas não fazem ideia que é na Santa Igreja. Ela fala assim, ué, como assim? Vocês usam véu? Ué, mas como assim? Saia, modéstia? Né? Porque às vezes as pessoas entendem que a Santa Igreja, não, é católica, tá tudo tranquilo. Eu já escutei isso. Então, assim, eu achei que pensando que, gente, isso aqui é providencial. Isso aqui não foi um acaso, não. Ou seja, vamos persistir, inclusive, numa preparação desse autoconhecimento nosso, para que as nossas ações, né, externas passam a despertar mais ainda nas pessoas. Eu quero ver. Eu quero ver, eu quero conhecer essa igreja, eu quero estar ali. Como assim? Consagração não é a Nossa Senhora, é a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora? Peraí. Uai, mas eu sempre escutei que Nossa Senhora está no lugar de Jesus ali. Eu assim, achei bem interessante, assim, pontuando uma coisa entre aspas, né? Nada a ver. Mas é isso. Vamos, e eu acho de suma importância. Quem não está no grupo, né? Que não consegue, quer se preparar sozinho, que faça esse serviço. A gente está aqui também para auxiliar. E quem conseguir colocar como fala? Um calendário, não um calendário, uma listinha, o que eu faço? Porque a minha menor está aqui, né? Ela também está assistindo, ela também quer se consagrar. E aqui ela está me perguntando, né? O que eu faço? Aí eu falei assim, então, por exemplo, eu acordo, eu falei, não, eu falei para ela, eu faço o seguinte, a hora que eu abro os olhos, eu falo, oi, Jesus, então, já converso com ele. Aí eu falo, já tenho minhas obrigações? Tem gente que está escovando os dentes, está com um terço ali. Aí ela, eu não consigo. Eu falei assim, então, nós vamos habituar essas questões no nosso dia a dia para que a gente não falhe. Ou seja, não tem necessidade de falhar nessa conversa, nesse autoconhecimento, né? Você está deitado ali, opa, vamos conversar. Então, assim,
é isso. Eu acho que com o decorrer do tempo vai surgindo outras coisas E para é tão clarear. interessante. Quantas crianças, né? A menina me falou da Yasmin que está querendo se consagrar. Assim, eu não sei como que funciona essa questão da consagração das crianças, né? Isso o padre Guilherme vai poder nos clarear. Mas é claro que só esse desejo das crianças de quererem também participar, isso nos comove, né? Assim, se percebe que realmente Nossa Senhora tá chamando, né? E as crianças, como elas são mais sensíveis, né? Do que a gente, mais assim, eu quero também, eu quero consagrar a mãezinha do céu. Muito bom, meninas. E eu só Então, queria incluir o que a Juliana falou rapidinho antes da gente encerrar, Rita. Muito mais do que nós levarmos isso também para outros, né, outros irmãos de outras igrejas, ou de outras que não têm, né, nenhuma igreja, nós também, enquanto católicos, passarmos a olhar mais para a nossa fé, né? Passarmos a entender um pouco mais da nossa fé, para que quando for necessário, nós nos posicionarmos da maneira correta, né? Porque, infelizmente, hoje, com as redes sociais, a gente vê um posicionamento muitas vezes errôneo, né? Porque eu vi, porque eu sei, porque eu vi num corte de um vídeo e tudo mais, né? Então, os livros, eles ainda não passaram, né, eles não passaram, eles não estão tão velhos assim, né? Pelo menos eu acho que não, né? Então, nós, enquanto católicos, nós também buscarmos, né, assim, esse reforço diário da nossa fé e dos nossos conhecimentos também, né? exatamente. Gente, o Mário Guilherme está presente, a Cleusa falou boa noite para a gente, e eu não tinha visto, e boa noite para vocês, que bom, sejam bem-vindos, e agora que eu vi aqui Cleusa e Mário Guilherme. Então, gente, vamos ficar por aqui, aí quinta-feira a gente vai fazer presencial, né, meninas? Lá Isso. na paróquia Nossa Senhora. A gente vai tentar fazer a live, né? Gravar ou não? Como que é? O que vocês pensaram? A gente Eu precisa. acho interessante, né? Até assim, para as pessoas conhecerem, para ficar. As meninas tinham falado de transmitir no YouTube. Eu falei assim, não vamos fazer porque não vai fazer dentro da igreja, né? Então não vai Não, dar. Então aqui continua, eu acho que vai ser interessante. tá jóia. Tá jóia. E também tem o nosso grupo, né? No Instagram, quem quiser, só procurar a gente, que aí que a gente passa o link para entrar no grupo, para a gente ir passando as coordenadas. Então, vamos agradecer, né, a Nossa Senhora por essa graça que ela está nos concedendo, né, e essa graça de, olha, deu tudo certo, graças a Deus, né? Quantas pessoas aqui. Qual que é essa Nossa Senhora sua, Juliana, que você mostrou aí? Essa Ana aqui é a Nossa Sandra, Senhora grávida. Ai, que linda! amém, amém. Uma outra dúvida, assim, que fala assim, precisa ser, porque vai ser Nossa Senhora Aparecida, precisa ser Nossa Senhora Aparecida? Não, não precisa necessariamente ser Nossa Senhora Aparecida que você vai consagrar. Pode ser qualquer uma de Nossa Senhora que você tem Denominação. afinidades mais assim, né? Que Nossa Senhora é uma só. Mas eu sei que tem pessoas que têm mais afinidade, porque me perguntaram isso no privado, assim, mas vai ser no dia de Nossa Senhora Aparecida? Que bom que se for Nossa Senhora Aparecida, né? Que bom que Mas, seja, mas não é obrigatório e não tem problema algum ser outra imagem de Nossa Senhora que for da sua devoção maior. deixa eu te perguntar uma coisa, Rita, rapidinho, porque parece que está acabando 20 segundos. É, pode ter mais de uma na medalhinha? Na medalhinha, qual medalhinha? A medalhinha na cadeia pode ter mais de Ó, uma?
Pode, pode. Ok. Tem regra isso não. Mas a imagem para consagrar é uma só no dia. Isso. Uhum. Gente, vai encerrar a live. Então, beijo, gente. Beijo.